Olá a todos, acho que a Paula já entrou. Ok. Olá, Paula. Hugo, viva! Tudo Tudo bem? bem? Tá Tudo tudo bem. bem. Contigo também? Está tudo. Aqui já a Oh, entrar em modo de férias. E a Paula também, provavelmente. quais? Vai ser em agosto. Este ano vou pela primeira vez parar um mês inteiro. Estou a precisar mesmo. Que bom, que bom. Estava aqui já a perceber se nós conseguíamos entrar. Pronto, foi fácil. Eu acho que tem um pouco a ver com o telemóvel que temos, não é? Porque quando eu não tinha iPhone havia sempre imensa dificuldade para entrar e A sério? sim, sim. Não sabia que era uma particularidade dos telefones que não eram Sim, iPhones. Não sabia. pelo menos eu, entretanto, percebi, não, tenho que ter aqui um equipamento que me permita sentir-me confortável, sentir-me bem Claro, e isso faz toda a diferença. que bom. Então, é muito bom estar aqui com a Paula, muito bom mesmo. Olha, vamos combinar uma coisa, desculpa, Hugo, vamos tratar por tu, pode ser? Hã? Sim, claro que sim. Agora Boa, vou então vá. imitar o nosso amigo Gonçalo. Estava mortinho que dissesse isso. Boa, boa, vá. Eu acho que isso cria muito mais proximidade, senão parece que estamos a falar assim, não sei. Eu É gosto de me uma sentir questão em de casa. hábito, é uma questão de hábito. Claro que sim, Eu faz todo o sei, sentido, eu sei. vá. Então, estava a dizer que é muito bom ter-te Boa. aqui, porque eu ouvi um dos podcasts em que tu tiveste com a Inês Gaia na nave e eu já fiz imensas constelações e senti sempre um impacto em mim muito grande. E a partir do momento que ouvi essa live em que adorei, foi uma partilha maravilhosa, comecei a seguir e a seguir neste caso, e longe de mim pensar que iríamos estar juntos como É estivemos no verdade. dia 1, no festival do Pequeno Buda, em que eu tive também o privilégio de partilhar lá um pouco do que estou a desenvolver também na escola e um pouco daquilo que é o meu grande sonho no trabalho com as crianças. E através da nossa querida amiga a Patrícia Silva, né, ela é que me apresentou, ela é que disse, eu tenho que ir lá dar um cumprimento à Paula e eu estava com ela e deixei-me ir no flow e lá está isto mesmo, quando nós entramos no flow as É. coisas acontecem de uma forma muito bonita e eu adorei conhecer-te, adorei a nossa partilha, foi muito curta, mas senti, e depois de ouvir a tua live com o Gonçalo, que é um amigo também, eu senti, por que não convidar a Paula? E não só por isso, mas também que quando tu fizeste a tua partilha da constelação familiares para crianças, constelações familiares para crianças, eu senti o impacto no meu corpo. Na altura não partilhei isto, porque também não tivemos a oportunidade, mas eu senti o meu corpo a falar, senti o meu corpo a mostrar que inconscientemente ainda havia alguma coisa, não é? E eu questionei-me, como é que será que as crianças reagem, como é que elas vivem o dia a dia do pai, da mãe, na escola? Há muito esta palavra da lealdade, não é? Lealdade inconsciente. E uma das coisas que eu gostava que nós falássemos era é mesmo isso. Como é que é esta lealdade das crianças com os pais? Eles são puros, são luz, são amor e eu vi muito isso no meu projeto que desenvolvi durante este ano, não é? Não só este ano, mas é muitos anos que já estou com as crianças a dar educação física, mas quando lancei este projeto de meditação, respiração e yoga, tive um contacto com eles diferente da educação física. Mas pronto, já estou eu aqui a divagar. Queria também passar-te a palavra. Acho que toda a gente te conhece, mas se quiseres partilhar um pouquinho de ti antes de iniciarmos e tentarmos deixar fluir aqui a nossa partilha. Muito bem, Hugo. Olha, antes de mais, obrigado pelo convite. E
é um privilégio estar aqui. E quando se toca, quando o tema é crianças, eu fico com as antenas todas no ar, percebes? Não só porque recentemente fui avó, não é? Há 11 meses e, portanto, eu olho para a minha neta e vejo muita coisa e sabes, e acima de tudo, eu sinto que a nossa missão, nós adultos, é mesmo facilitar a vida às crianças, percebes? Com aquilo que nós conhecemos. Mas antes de entrar por esse tema, eu vou-te dizer que nós de facto conhecemos pessoalmente no Pequeno Buda e tu contaste um bocadinho do projeto que estás a desenvolver com as crianças. Eu achei maravilhoso, sabes? Eu acho tão bonito haver pessoas que têm a coragem, professores, seja de que área for, que têm a coragem de levar às crianças aquilo que elas estão a pedir. Percebes? Porque as crianças já não querem viver no mundo em que nós vivemos. Percebes? No mundo em que tem que estar sentado na carteira, tem que só ouvir o professor. As crianças não querem isso. Elas querem algo diferente. Okay? Elas nascem com uma sensibilidade diferente. E eu tenho histórias. Portanto, eu acho, antes de me perder, eu acho que é maravilhoso, sabes? Sempre que eu sinto, sempre que eu encontro professores que estão a fazer coisas diferentes nas escolas, e eu sei, porque eu tenho uma irmã que também é professora, e sei o que foi difícil para ela levar projetos diferentes nas escolas, ok? Porque há muita resistência, porque a estrutura educacional é muito pesada, ok? Porque e vocês falam desse tema melhor do que eu, mas eu já olhei para esse tema do ponto de vista das constelações. Eu já uma vez numa constelação, em relação a uma professora, eu escolhi uma pessoa para representar o sistema educacional. E eu vi, ok? Eu vi como ele é pesado, como ele é inflexível, percebes? E, portanto, eu digo-te, sempre que eu encontro um professor que tem a coragem, porque a palavra é mesmo esta, que tem a coragem de levar coisas diferentes aos miúdos, eu fico apaixonada, percebe? Porque eu acho que eu, por exemplo, vou-te contar a minha história. Eu, quando tirei o curso de matemática, que eu acho que é o que importa para aqui, eu tirei o curso de matemática e eu fui colocada a dar aulas de matemática aos miúdos do 7º e 8º ano. E matemática, obviamente, é uma disciplina que é muito raro haver um miúdo que gosta. Não é? É muito raro. E, e eu, a minha preocupação, vou-te dizer sincero, a minha preocupação não era que os miúdos tivessem excelentes notas. A minha preocupação é que eles olhassem para a matemática de outra maneira. Ok? De outra maneira. Em vez de ser aquele papão horrível, péssimo, a minha preocupação foi dizer-lhes, vamos olhar para a matemática como se fosse um jogo de números. Vocês não gostam de jogar ao computador, aos jogos. Ok, então vamos imaginar que isto é um jogo de números. E digo-te uma coisa, quando saí, muitos dos meus alunos disseram-me assim, professora, agora vai-se embora, agora que nós começámos a gostar de matemática. Percebes? Mas eu vou-te dizer uma coisa, Hugo. Isto foi há muitos anos atrás, estás a ver? Isto foi quando eu tinha 24 anos. Portanto, já passaram 40 anos só, não é? Mas eu, na altura, eu tive a nítida noção de que eu não conseguia permanecer naquele sistema educacional. Eu não conseguia. Percebes? Porque eu queria fazer coisas diferentes e era completamente absorvida pelo sistema e eu disse, eu não quero, eu tenho que me ir embora daqui. E fui-me embora. Portanto, eu entrei em setembro para dar aulas e em dezembro vim-me embora, até porque arranjei outro emprego e, portanto, saí. Mas fiquei tão feliz quando, pelo menos, em alguns miúdos, em alguns alunos, eles disseram, agora já começámos a gostar de matemática. E isto é que eu acho que é importante, percebes? Repara, nós estamos na escola, os miúdos estão na escola a maior parte do tempo, como nós estamos no nosso trabalho. Temos que fazer daquele mundo, daquele período, um período feliz, não é? Um período feliz. E, portanto, é tão bom ter professores que proporcionam coisas diferentes e momentos felizes aos miúdos, que é aquilo que eles sabem. Sabes que vou contar este episódio porque acho muito interessante. Uma amiga minha tem 2 filhos.
uma de 4 anos e depois teve outra bebé de 6 meses. E chegou a casa um bocado estressada com a miúda de 4 e não sei o quê, tinha que fazer tomar banho e não sei o que mais e tal. Pronto. E ela se calhar estava num dia um bocado estressante. E andava, vai, anda para aqui, não sei o quê, desce, vamos para o banho, não sei o que mais. E a miúda senta-se no chão, põe-se em posição de lótus e põe-se com as mãos assim, ok? E ela disse, o que é que estás a fazer, filha? Oh mãe, estou a meditar. E ela disse assim, Paula, eu fiquei sem chão, porque eu nunca tinha ouvido aquela palavra, ok? Nunca ninguém ensinou à minha filha o que é que era meditar, mas ela sentou-se no chão, porque ela sentiu aquela perturbação, ela sentou-se no chão e disse, eu estou a meditar, já vou, ok? E ela respeitou. E, portanto, isto é para mostrar que estes miúdos nascem com um conhecimento. Isto não foi há muitos anos, isto não foi há muitos anos. Eles já têm um chip diferente, não é, Paula? Isto foi há 3 ou 4 anos, não Eu é? senti muito isso este ano, que os meus alunos, não é que fossem diferentes, mas naquele grupo específico do 4º ano com o qual eu tive o privilégio de trabalhar, eu senti-os mais conectados. Claro. Porque eu senti que eles precisam de ser escutados, de ser ouvidos, ok? E eles fizeram partilhas tão bonitas. Imagina, eu em muitas situações levava algo preparado, havia sempre uma base em que tinha que ter a respiração, a meditação e a história. Eu adoro as histórias e acho que é um bom ponto de partida. Mas eu chegava lá só a partir da meditação inicial, em que eu levava-os para a consciência do corpo, para a consciência mental e emocional. As partilhas deles depois levavam-nos para caminhos incríveis, de partilhas que eles faziam. E isso fez-me acreditar muito no meu sonho. E eu interrompi-te, eu sei, desculpa, mas queria só meter aqui um parênteses também, porque tu há bocado falaste uma coisa importante: as crianças querem ser felizes, mas eu acho que nós adultos temos que ser felizes para depois conseguir passar essa mensagem a eles. Porquê é que eu estou a dizer isto? Porque eu já não sou um professor feliz, ou melhor, já não era um professor feliz nesse sistema educativo, e este ano eu vou dar o salto, vou para uma escola diferente. Recebi um convite para ir trabalhar para uma escola Waldorf. Estás a ver? Que é a harpa, e eu aceitei. É um desafio para mim, deixou-me muito, mas foi difícil, porque são 23 anos desse sistema que tu disseste que está saturado, e efetivamente eu próprio... saturado, é pesado. Não é? Pesado, inflexível. Completamente. Apesar de eu, nas minhas aulas de educação física, introduzir a respiração, a meditação, pouquinho, porque é educação física, não é? Eu fui tentando gerir, era diferente do projeto, mas eu dei por mim a perguntar-me o que é que eu estou aqui a fazer? E eu tenho que sentir-me feliz. Se eu não estou feliz, como é que eu vou transmitir a uma criança que ela pode ser feliz nas aulas? Não sei se concordas com isso, faz-te sentido? Sim, faz todo sentido. E estava aqui um comentário de uma professora, provavelmente, que diz assim: uma professora é um exemplo. E é verdade. Sem dúvida. Eu vou-te dizer uma coisa. Um professor pode fazer a diferença na vida de uma criança. Eu digo-te uma coisa, eu fui para matemáticas porque eu tive do 5º ano ao 12º uma excelente professora de matemática. E eu apaixonei-me por aquilo. Percebes? E, portanto, os professores podem, de facto, fazer a diferença. Só que há 2 tipos de professores. E isto eu aprendi do professor Pacheco, que tu deves conhecer de certeza. Não? O professor Pacheco é uma inspiração e foi uma pessoa que lá está, que tentou introduzir um estilo de educação diferente e que foi tão difícil, não é? Que teve em Portugal, ele criou uma escola no Norte, depois não conseguiu, foi para o Brasil, etc. E eu um dia fui a ouvir uma palestra do professor Pacheco e ele disse uma coisa que ficou a ressoar em mim durante muito tempo. Ele disse: há 2 tipos de professores. Os professores por missão e os professores por vingança. Isto é brutal. Okay? Isto é brutal. E repara, e eu digo-te, eu tive essa experiência porque quando eu acabei a minha formação eu fui dar aulas, como te disse, e encontrei, eu por acaso na minha área de matemática não tirei o educacional, portanto eu não queria ser professora, eu tirei a área de estatísticas, etc.
Mas encontrei, na mesma escola, colegas minhas que tinham sido minhas colegas na faculdade e que tiraram exatamente a área educacional. Portanto, elas escolheram aquela missão de vida. E lembro-me que uma vez estava na sala de professores e uma dessas minhas colegas estava tão zangada, e eu disse-lhe assim, ouve, mas tu estás tão zangada porquê? E ela disse-me, olha, porque eu detesto isto que eu faço. Eu detesto isto. Eu disse assim, mas tu já reparaste que foi isso que tu escolheste e que tu vais estar aqui o resto da vida? E que os alunos não têm culpa nenhuma. Percebes? E, portanto, isto é muito interessante. Ou seja, e esta frase do professor Pacheco ficou a ecoar e ecoou em mim durante muito tempo. E ecoou em mim para qualquer profissão. Tu estás numa profissão por quê? Por missão, incluindo os terapeutas. Ok? Ou tu estás por vingança. De quem é que tu te queres vingar na tua história? Okay? E isso é sempre a questão essencial. E agora, para aquilo que tu me pediste aqui, que é a questão das constelações das crianças e como é que as crianças vivem tudo isto. Portanto, um professor, por exemplo, as crianças, quando vêm para uma sala de aulas, as crianças não vêm sozinhas. Os professores têm que ter esta consciência. As crianças trazem o seu sistema atrás. Okay? As crianças trazem o pai e trazem a mãe. Okay? E atrás deles estão os avós, etc. E há uma coisa que eu tenho aprendido nas constelações. As crianças são amor puro. Amor puríssimo. E não interessa se tem 3 anos, 4, 5, 6, 7. Eu hoje fiz uma constelação de manhã a um miúdo giríssimo de 7 anos, o Vasco. E eu emociono-me a fazer constelações com aqueles miúdos, porque é tudo tão fácil, é tudo tão transparente, é tudo tão genuíno, percebes? Para eles aquilo é óbvio, percebes? É amor puro. Agora, eles são amor puro e este amor puro faz o quê? Faz eles fazerem o que for preciso pelo sistema familiar. Ok, isto o que é que isto quer dizer? Quer dizer que, sem consciência, claro, porque eles não têm maturidade suficiente para dizer eu faço isto, isto é da minha mãe, isto é do meu pai, eu agora estou aqui no meio dos dois para tentar equilibrar a relação. Percebes? E, portanto, como uma criança é amor puro, ok? O que é que acontece? Elas fazem o que for preciso pelo sistema familiar. E, portanto, se eles inconscientemente sentirem que o pai não está bem, se a mãe está triste, se há um problema com a mãe, se houve, como por exemplo o caso de hoje de manhã, se o pai perdeu um irmão, ok? Se havia muita raiva no sistema, aquele miúdo vai carregar com isso, por amor, percebes? E é tão engraçado porque isto para os miúdos tem que ser uma brincadeira, um jogo, percebes? E então eu começo por dizer assim, olha, vamos fazer 2 jogos. Primeiro um jogo que tu queiras fazer. Eles agarram nas minhas peças, que são umas peças de madeira, e começam a montar as peças como eles querem. Okay. Este miúdo, e eu começo a observar, este miúdo começou a pôr tudo em ordem, tudo no lugar arrumadinho. Portanto, ele estava à procura de ordem. Percebes? As crianças é tão interessante, nós só precisamos de as observar. Porque eles dizem tudo genuinamente. Sabes? Eles genuinamente dizem tudo. Então, ele começou a pôr tudo em ordem. E depois, às tantas, olhou para mim e disse-me assim: olha, agora já está. Eu disse: então podemos fazer o meu jogo? Sim, ok, podemos fazer o teu jogo, diz ele. Ok, então olha, eu vou-te pedir para tu escolheres uma peça para ti. Destas peças todas, qual é que achas que és tu? E ele escolheu. Agora o teu pai, agora a tua mãe. E nós começamos a ver, e põe lá onde é que tu queres. E nós começamos a ver com o miúdo o que é que ele carrega pelo sistema. E o que é que ele está a fazer pelo sistema. Percebes? Logo aqui, só nisto, ele, pai e mãe. Ok. Então, percebeu-se logo que o miúdo estava no meio dos pais. Uma criança que se mete no meio dos pais é um amor imenso. Ok. Mas aquilo é muito pesado para ele. Porque ele está, de alguma maneira, inconscientemente a tentar equilibrar a relação. E depois eu disse assim, olha, eu vou dizer uma coisa, eu tenho aqui um dedinho, que acho que este dedinho está-me a dizer que eu se calhar vou
vou mexer na tua peça e vou fazer um movimento com a tua peça. E pus a peça fora da relação dos pais. Posso fazer isso? Ele disse, podes. O teu dedinho fala, dizia-me ele. Sim. Isto é super assim. E olha, até aí como é que tu te sentes agora nesse lugar? Sinto melhor. Percebes? É E incrível. portanto, os miúdos sentem tudo e eles não andam ali a questionar na mente, não sei o quê. E depois, depois eu pedi para eles escolher uma peça para representar a irmã e perguntei, olha, então diz-me uma coisa, tu vieste aqui porquê? Ele disse, porque eu às vezes, mas o miúdo disse-me logo, porque eu às vezes sinto raiva. Percebes? E isto, eu vou dizer isto porque acho que é super importante. Isto é uma das coisas que nós temos que ensinar às crianças e que nós, na nossa geração, não nos foi ensinado. Não é porque os nossos pais não soubessem, mas é porque também eles não foram ensinados. E o que é que temos que ensinar às crianças? Eles podem exprimir todas as emoções, ok? Seja rapaz, seja rapariga. Porque, Hugo, quantas vezes tu provavelmente lembras, não sei, quantas vezes tu estavas a chorar e diziam-te assim, não chores. Um homem não chora. Eu agora é ao Tentam, contrário. ainda pior. Chora, deita, cá para fora, permite-te chorar. Sem dúvida. Claro. E, portanto, repara, eu hoje vejo nas constelações muitos adultos que têm muitas emoções reprimidas, desde crianças, porque a criança não se pode atirar para o chão, porque a criança não pode mostrar raiva, porque a criança não pode chorar, porque é feio, ok? Os pais é que ficam envergonhados. Então a criança guarda dentro de si esta informação de que não é bom mostrar as minhas emoções. Então, o que é que acontece? Nós todos crescemos com isto, ok? E o que é que eu vejo nas constelações? Muitos adultos com muitos problemas de saúde porque não conseguem exprimir as suas emoções. E as emoções não expressas ficam retidas no corpo, ok? Ficam aqui dentro, ok? Ficam dentro do corpo. Espera aí que eu vou ter que abrir a luz, que isto agora de repente baixou o sol. Espera aí. Tudo certo. Estava aqui a achar muito escuro. E então, isso é a primeira coisa que nós temos que ensinar de novo às crianças, percebes? Que é, ok, é bom sentir tristeza, é bom sentir alegria também. Olha, se sentires medo não tem problema nenhum, conta-me qual é o medo que tu tens. O medo faz parte da vida, sabes? Então, isto é a primeira coisa que nós temos. E o miúdo, naturalmente, ok? Naturalmente disse, eu às vezes sinto raiva. E eu disse, olha, quando tu sentes raiva, o que é que tu fazes? E ele disse-me, ok. E pronto, obviamente que naquele caso havia ele tratava-se mal a ele próprio, não é? Porque estes miúdos super sensíveis, percebes? Como têm imenso amor dentro deles, eles às vezes não conseguem fazer mal sequer a um colega. E eles têm dificuldade em perceber, não sei se sentes isso, quando eu estive com estes miúdos, não é? E mesmo quando estou em terapia individual, não é? Com a criança, eu sinto que eles têm dificuldade em perceber qual é a emoção que estão a sentir muitas vezes. Repara, eu como adulto ainda tenho essa dificuldade, não é? E é perfeitamente normal. Portanto, imagino uma criança que eu muitas vezes, depois da meditação inicial, em que eu faço uma viagem pelo corpo, pela mente, como te disse há bocado, e na parte emocional eles, eu estou a sentir tristeza e alegria. Claro. E depois é incrível como eles conseguiam justificar a tristeza e conseguiam justificar a alegria, não é? Claro. Será que eles trazem isto dos pais também? Como é que nós podemos ajudar aqui, neste caso? Olha, portanto, neste caso concreto, quando ele me disse, ok, eu sinto raiva, e eu disse, ok, então olha, vamos fazer aqui agora uma coisa. Tu agora vais escolher as peças que tu quiseres para representar essa raiva. E, porque repara, um miúdo de 7 anos naturalmente não tem raiva, só tem raiva se lhe aconteceu alguma coisa.
Agora, neste momento, eu perguntei à mãe, ele teve algum problema na escola, foi alvo de bullying, e ela diz, não, ele até gosta muito da escola. E eu perguntei, tu gostas muito da escola? Gosto. Então como é que se chama o teu melhor amigo? Como é que se chama a tua professora e tal? E ele lá ia dizendo, porque isto tem que ser assim uma conversa sem ser pesada, não é? Uma coisa leve. Portanto, eu percebi que ele gostava da escola, gostava dos amigos e tal, apesar de não ter muitos. E eu disse, ok, então olha, vou-te pedir para tu escolheres aqui uma peça ou as peças que tu quiseres para representar a raiva. E ele escolheu 3 peças. E isto é tão interessante, porque eles não perguntam se são 3, são 4, eles vão lá escolher logo aquilo que é a verdade. Percebes? E olha para as peças e disse assim, mas só olha lá para as peças da raiva. Ela escolheu uma muito grande, ok? Escolheu outra, porque ele no início disse logo, tu tens aqui 4 peças de 4 tamanhos, tens uma muito pequenina, dizia-me ele, tu tens uma muito pequenina, tens uma normal, tens uma grande e tens uma gigante. Pronto, aquilo que representa várias gerações, mas ele classificou assim. Ok, então escolheu para representar a raiva uma gigante, ok? Portanto, nós aqui podemos tomar consciência de como é que aquele miúdo vivia com aquilo. Percebes? Aquilo de facto devia ser um tormento para ele. Uma gigante, uma grande, ok? E uma pequenina. E eu olhei para ele e disse assim, olha lá para essa peça. Vamos começar aqui por uma parte. Olha lá para essa peça grande. Essa é a gigante que tu disseste. É. Olha, e achas que essa peça é igual a ti? Não, ela não é igual a mim. Então essa raiva não é tua. Eu, pois não. Assim. Percebes? Pois não. Então repara, eu disse, olha, mas tu sabes onde é que ela é. Tu sabes de onde é que ela é. E ele agarra, e eu disse, agora vou-te pedir para tu pôres no sítio certo. Ele agarra na peça e vai pôr atrás do pai, no sistema do pai, lá atrás. E eu disse, pois, já viste, olha, isso foi alguma coisa que se passou lá na família do teu pai, lá para trás, que tu nem sabes, mas isso não é teu, portanto, agora pedi-lhe para ele dizer ali algumas frases, não é? Agora diz, olha, eu agora vejo-te, mas isso é teu, eu vou ficar com o que é meu e tal, e o miúdo das calmas. E como é que te sentes? Sinto melhor. Ok. Então agora vamos às outras peças, e fizemos isto em todas, percebes? Nas 3. Portanto, nenhuma peça era igual a ele. Depois ele foi pôr a outra peça grande da raiva no sistema da mãe, atrás, no sistema da mãe. Eles sabem, percebes? É inacreditável, eles sabem. E a outra peça, que era pequenina, ele foi pôr ao lado do pai. E eu disse, sabes o que é isto? E ele disse-me logo assim, sim, isso é o meu tio que não ficou cá. Isso é o meu tio que não ficou, portanto... Os miúdos, nós às vezes achamos que os miúdos estão a brincar aos bonecos e os adultos estão a falar e que eles não estão a tomar consciência. Não é assim, eles estão a absorver tudo, percebes? E portanto nós temos que ter muito cuidado, adultos, porque às vezes os pais estão a conversar e dizem, a mulher nunca chega para nada, isto é tudo muito difícil, e aquilo vai constituir uma crença para a vida daquela criança. É tudo muito difícil, o dinheiro nunca chega para nada. E, portanto, as crianças absorvem as crenças do pai, as crenças da mãe, depois vão absorver as crenças da escola, as crenças da sociedade, as crenças da igreja, etc, etc, etc. É por isso que nós somos todos tão condicionados e depois, um dia mais tarde, temos que começar a reformular isto tudo para perceber quais são as crenças que nos interessam. E, portanto, esta criança, percebes, claramente percebeu que o que ela carregava não era dela. E, portanto, e se tu me perguntares assim, Paula, isso só aconteceu com esta criança? Não. Acontece com a maior parte das crianças. Percebes? Com a maior parte das crianças. E quando os professores, porque eu gosto muito de falar com professores e às vezes falo com eles, quando os professores veem uma criança mais difícil na escola, ok? Há uma dificuldade no sistema dela, ok? E a melhor coisa que um professor pode fazer em relação a essa criança, em vez de dizer, tu portas-te mal e tu não te portas bem, tu não estás com atenção na escola e tal, é perguntar, olha, o que é que se passa em tua casa que tu estás preocupado? Eu vou-te contar um texto que eu li na minha formação de constelações. Isto é impressionante. Aliás, duas
Eu vou-te contar duas histórias que eu acho que são super impressionantes e que ajudam muito os professores, podem ajudar os professores. Uma professora tinha um aluno que nunca estava com atenção na sala de aula. Nunca. O miúdo estava na aula, a professora estava a dar a aula e o miúdo estava sempre a olhar para fora. Sempre. A olhar pela janela. E a professora, que tinha alguns conhecimentos destas coisas, de pedagogia educacional, portanto, que é como se chama. Ai, sim, agora está-me a faltar a expressão, que é a área das constelações aplicada à área da educação. E a professora perguntava-lhe, não sei o que é, passava, não, está tudo bem, a minha casa e tal. E um dia a professora disse, eu tenho que chamar cá a mãe para saber o que é que se passa. E a mãe veio e ela disse, olha, o seu filho está sempre desatento, está sempre com a atenção noutro lugar. Repara, as crianças têm a atenção, não estão desatentos. Então, Eles têm a atenção noutro lugar. estão focados noutra coisa que gostam, não é? E noutra coisa, e não é só que gostam, é numa coisa que os preocupa e que eles sentem que podem salvar. Então, a professora perguntou a esta mãe, olha, passa-se alguma coisa em sua casa, lá em casa? E ela disse, não, aparentemente está tudo bem. E a professora disse-lhe assim, e passa-se alguma coisa consigo? E naquele momento a mãe começou a chorar e disse assim, sim, eu há um ano tentei me suicidar. E portanto, aquela criança é a pedagogia sistémica. Muito obrigada, está aqui uma pessoa. Tive uma branca, esqueci. Pedagogia sistémica, muito bem, obrigada. Portanto, aquela criança, aquele filho, estava preocupado com a mãe. Ele queria lá saber da escola. Ele não queria era que a mãe morresse. Porque uma criança inconscientemente, eu já vi isto em constelações, portanto, eu não estou a dizer isto teoricamente, eu estou a dizer isto porque eu já vi em constelações. Uma criança ou um filho é capaz de dizer a uma mãe, eu prefiro morrer em vez de ti. Percebes? Eu prefiro morrer em vez de ti. E, portanto, uma criança que tem um comportamento que não é normal de uma criança, tem sempre um problema em casa. Há sempre algo em casa, no sistema dela, que precisa ser visto. É um conflito entre a mãe e o pai, é algo que não está bem com a mãe, e aquela criança vai fazer o que for preciso, okay, para tentar resolver. Porque as crianças sentem que são curadoras, sentem que podem curar o sistema. Porque elas são amor puro. Ok? Mas é muito pesado para elas. Elas não conseguem, muitas vezes carregam essas coisas. A minha mãe não está feliz, eu vou carregar isto da minha mãe, esta infelicidade da minha mãe. O meu pai saiu de casa, eu vou ocupar o lugar do meu pai. Ok? E agora imagino que é uma criança, e não tem a ver com a idade. Imagino que é uma criança de 2, 3 anos a querer ocupar o lugar do pai que saiu porque houve um divórcio em casa. E esta criança inconscientemente leva para a vida este peso da responsabilidade de estar ao lado da mãe. Percebes? E portanto, isto é, as crianças são capazes de tudo pelo sistema familiar, de tudo. Até no limite estão dispostos inconscientemente, obviamente, a dar a vida se sentem que os pais estão em perigo de vida. E eu tenho muitas histórias de constelações em que podia mostrar esse caso. E há outra história muito interessante que vocês podem fazer, olha, os professores podem fazer, veio-me agora esta ideia muito interessante. O Bert Hellinger diz que Bert Hellinger foi o criador das constelações, o sistematizador das constelações, e ele diz que foi a constelação mais curta que ele fez. Chegaram uns pais ao pé dele e disseram-lhe, olha, nós estamos com muitos problemas com o nosso filho e o nosso filho é um problema e nós não conseguimos fazer nada dele. E o Bert Hellinger, naquele silêncio dele e naquela calma dele, disse, como é que se chama o vosso filho? Exemplo, Jorge. Ok, então está bem. Agarrou numa folha de papel e escreveu o nome Jorge, com os apelidos, o nome todo da criança. A criança já não era assim tão criança, era um adolescente. E pôs a folha de papel no chão. E disse ao pai, olha, não se importa de se pôr lá em cima da folha de papel, que é para ver o que é que o seu filho sente. Ok? Tudo é energia. E ele foi para cima da
folha de papel e o Bertanga perguntou: o que é que sente? E o pai, que estava a representar o filho, disse assim: os meus pais não me veem, os meus pais não olham para mim. Percebes? E depois fez o mesmo com a mãe. E disse: olha, vá para lá. E é isso, a mãe também não via aquele filho. A mãe estava preocupada com as suas histórias. Muitas vezes os pais estão presos nos seus amaranhamentos que ainda não conseguiram resolver. Não é? Não veem as crianças, que é a maior dor que existe, não veem os filhos. Nós achamos que o simples fato de estar a falar com um filho, não é? Ou com um professor, com um aluno, nós achamos que eles estão a ser vistos. Mas quantas vezes nós falamos com uma criança sem estar a olhar para os olhos? Mostrar a nossa presença. Olhar para os olhos é olhar através da alma. Não é? Então, um professor ou um pai, quando olhar os pais, quando olharem para os filhos, os professores olharem para os alunos, olhem nos olhos. Percebes? E digam: olha, eu estou-te a ver. E sabes uma coisa? Para essas crianças problemáticas, eu vejo que tu tens o teu pai e a tua mãe atrás de ti. E muitas vezes as crianças fazem assim. Percebes? Porque muitas vezes o pai está excluído ou a mãe está excluída. Percebes? E quando o professor diz: eu vejo os teus pais. Ah, mas tu nem conheces os meus pais. Não, mas eu vejo que os teus pais estão dentro de ti. Tu estás aqui porque os teus pais vieram antes e deram-te a vida. Eu vejo os teus pais em ti. Isto muitas vezes é uma pacificação enorme para as crianças. Eu estudei muito, segui muito, aprendi muito com uma consteladora brasileira que fazia um trabalho magnífico nas prisões, com adolescentes. E ela muitas vezes diz que resolveu muitos miúdos exatamente só com isto. Dizer: eu vejo o teu pai. Porque miúdos que estão nas prisões são miúdos que cometeram crimes, ok? E miúdos que cometeram crimes são miúdos que muitas vezes têm exclusão de pai, percebes? Então, eu acho que isto é tão bonito, percebes? Os professores têm esta responsabilidade também, não é? Que é mostrar àquela criança que é vista, percebes? E que estás a ver o sistema dele. E depois dizer e permitir que o miúdo conte a história. Olha, tu hoje estás tão agitado, o que é que se passa lá em tua casa? Ai, meu pai zangou-se com a minha mãe, não sei o quê e tal e tal. Mas olha, mas isso é o assunto deles, não achas? Percebes? É colocar com os grandes o que é deles. Porque os miúdos querem resolver. O meu pai e a minha mãe estão a discutir e eu vou querer pacificar isto. Mas diz: olha, mas o teu pai e a tua mãe são os grandes. Eles lá vão resolver o problema deles. Tu és apenas o pequenino, tu não podes resolver isso. Agora, eu hoje disse ao miúdo, imagina, por exemplo, Vasco, se eu te pedisse para tu, ou se um professor teu te pedisse para tu ires dar a aula. Isso era difícil para ti, não era? E ele disse: era. Pronto, estás a ver. Os teus pais também não te vão pedir para tu resolveres os problemas deles. Percebes? E, portanto, as crianças, o que nós temos que mostrar às crianças é que são vistos, ok? Porque é a maior dor que existe. E muitas vezes eles não são vistos em casa. Por variadíssimas razões. Podíamos estar aqui a enumerá-las todas, mas o pai está ausente, está a trabalhar, a mãe tem muita coisa que fazer, o pai também trouxe uma história. Muitas vezes o pai também não foi visto pelo próprio pai, pelo avô. Estás a ver? A relação do pai com a mãe, portanto, também pode não ser boa, ele também pode não ter visto, não ter sido visto pela mãe. Pode acontecer exatamente a mesma coisa do lado da mãe. Os pais podem ter tido algum filho que não ficou antes desta criança ou depois, e portanto, se foi antes ou depois, esta criança não consegue, ou seja, os pais não estão, principalmente a mãe, que perde um filho, é muito duro, e portanto, a mãe não consegue estar completamente presente para aquela criança, percebes? E portanto, não pôde dar àquele filho o que ele precisou, e aquela criança vai sentir isso como uma carência, ou seja, eu não sou suficientemente importante para a minha mãe. Okay? Mas não é isto. É a mãe, de repente, houve uma parte da alma dela que partiu com aquele filho que não ficou. Percebes? E, portanto,
Ou seja, nós temos que perceber que muitas vezes os pais também não estão inteiros, também eles estão presos à sua história, percebes? E portanto, aquela criança muitas vezes não é vista, ok? E como é um amor puro, ok? Como é um amor puro, vai andando no sistema, no puzzle da família, a ocupar os vários lugares para tentar resolver tudo. Lá está, e como eles depois saem da unidade que eles são, não é? E vão para a dualidade, mais facilmente eles entram no ambiente do pai e da mãe, da parte familiar, e pronto, já estão inconscientemente com aquelas dores e assumem muito isso. Eu sentia muito isso durante este ano no grupo que acompanhei nas 5 turmas. Sentia muito isso. E senti essa dificuldade. E houve pessoas já aqui a perguntar como explicar à criança que não é deles. Uma coisa é um trabalho individual, não é? E eu, como professor, no trabalho que fiz, senti essa dificuldade no grande grupo e houve momentos que eu fui-me embora quando a criança estava já a libertar e o tempo já tinha acabado e vamos embora, eu tenho que seguir, tenho que dar continuidade ao meu trabalho, não é? E aquilo deixava-me ferido, deixava-me... É porque porque as crianças é isso, as crianças são amor, percebes? Agora, o que estavas a dizer, tem aqui pessoas a perguntar como é que explicar às crianças que aquilo não é deles. Eu acho que é preciso muita criatividade, percebes? Obviamente que eu tenho bonecos e, portanto, isso é fácil, porque os bonecos têm vários tamanhos, etc. Mas escolham papéis, percebes? Escolham papéis. Peçam à criança para dizer assim, olha, escolha aqui um papel, vamos escolher aqui um papel para representar a tua raiva. E agora vamos escolher aqui um papel para o teu pai, um papel para a tua mãe. Faça uma bolinha de papel, ok? Uma folha de papel, é machuca, olha, uma folha para o teu pai, outra para a tua mãe, e agora pões aqui uma folha para representar isso que tu estás a sentir. Até podes não saber o que é, ok? E outra folha para ti, e agora diz-me lá onde é que tu queres colocar isso que tu estás a sentir. E os miúdos, naturalmente, e muito facilmente, eles vão lá pôr no sítio certo. E nós vamos dizer, olha, já viste que isso não é teu? Já viste? E sabes que e portanto é uma criança, repara, uma criança que não foi alvo de bullying, que não sofreu nenhum problema nesta vida, não é? Não pode sentir essas emoções estranhas, a não ser que sejam emoções do sistema familiar, percebes? E portanto, podem perguntar, mas olha, quem é que na tua família tu às vezes vês assim como tu estás? Percebes? Porque eles sabem. Quem é que tu às vezes na tua família vês assim zangado? Ou quem é que na tua família vês assim tão triste? E eles dizem logo: ah, é o meu avô. Então, isso não é teu, é do teu avô. E quem é que vês assim zangado? Não sei, mas acho que era o meu tio ou não sei o quê. Eles dizem naturalmente. Ok? Sim, Portanto, sim. é preciso criatividade. Eles são genuínos. Percebe? Portanto, é preciso criatividade. Portanto, a sugestão que eu dou é utilizem as ferramentas que têm à vossa disposição. Se são folhas de papel, utilizem folhas de papel. Se são giz de várias cores, utilizem giz de várias cores. Vão buscar giz, uns maiores, que é o pai, a mãe, escolham um giz para ele, peçam para ele escolher um giz para representar o que ele está a sentir, que às vezes são vários, ok? E peçam a ele para fazer aquilo. Porque repara, o Barthelin dizia uma frase que é: não há crianças com problemas. Isto é brutal. Não há crianças com problemas. Há pais com questões para resolver. Percebes? Portanto, ou seja, só que o que é que acontece? Os pais, isto é uma frase do Bart Hellinger que eu acho que tem uma profundidade enorme. Percebes? Não há crianças com problemas, há pais com questões para resolver. E, portanto, muitas vezes o que é que acontece? Há coisas no sistema, ok, que não foram vistas, traumas, dores, exclusões, que não foram vistas já às vezes há muitas gerações atrás, avós, bisavós, pais, etc. E aquela criança, porque as crianças não aceitam exclusões. Atenção, isto é lindíssimo. As crianças não aceitam exclusões. As crianças o que elas querem é ver toda a gente unida e toda a gente bem.
Então, as crianças vão fazer o que for preciso para que quem está excluído, ou o que está excluído, pode não ser quem, pode ser o quê, alguma coisa que não foi vista, uma emoção, etc. A criança vai dizer, eu quero que isso seja visto. E como? Através do meu comportamento, porque se a criança se portar muito bem, ninguém vai ver aquilo. Ah, esta criança é maravilhosa. Tá. Não, tem que ser através de um comportamento para alguém dizer, ok, vamos ter que olhar para isto. Olha, vou-te contar outra história que é muito interessante, que lembrei-me agora, por causa desta história das crianças não aceitam exclusões. Uma cliente, uma paciente, que hoje é minha amiga, contacta-me pelo Instagram e diz-me assim, Paula, eu tenho 2 filhos, e o meu filho, o rapaz, isto é muito interessante, porque estão a nascer crianças, rapazes, com uma sensibilidade fora do comum, ok? Fora do comum. E ela diz-me assim, olha Paula, o meu filho está-me a dizer que tem saudades do avô, que quer conhecer o avô. E ela disse-me, Paula, eu até tremo, porque eu não falo com o meu pai há anos, não é? E ele todos os dias me fala no avô, quer conhecer o avô, gostava de estar com o avô, mas ele nunca conheceu o avô. Ela, o que é que eu faço? O que é que eu faço? E disse, olha, tens que olhar para a tua relação com o teu pai. É o que o teu filho te está a pedir, é para olhares para a tua relação com o teu pai. E pronto, ela vai fazer uma constelação. Foi muito bonita a constelação. E ela, depois, passado uns tempos, mandou-me uma fotografia a dizer, Paula, estou a almoçar com o meu pai, né? E pronto, e depois disse, olha, pá, tivemos uma conversa linda, sabes, franca, como eu nunca consegui ter, uma conversa de adulto para adulto, porque ela agora já é adulta e ela deixou de ver o pai quando era criança, não é? E portanto tivemos uma conversa, partilhámos imensas coisas e não sei o que, foi uma conversa lindíssima. E, e depois disse, olha, estou super feliz, obrigada, e não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E depois, passado mais um tempo, mandou-me uma fotografia do avô a brincar com o neto. Disse-me assim, olha, sempre que vejo os dois, eu fico emocionada. Percebes? E, portanto, aquela criança, inconscientemente, e à maneira dela, porque eles têm uma maneira muito especial de dizer as coisas, as crianças, não é igual à dos adultos, é muito mais subtil. Aquela criança estava a pedir para o avô ser incluído na família. Estás a ver? E, portanto, ele estava a dizer à mãe, eu quero aqui o avô, eu quero que tu faças as pazes com o avô, eu não quero continuar sem avô na minha vida. Eu quero conhecer o avô. Percebes? E principalmente para um rapaz, obviamente que a linhagem, a relação com os homens é muito importante. E, portanto, isto é lindo. Percebes? Portanto, as crianças não aceitam exclusões. Isto é muito importante. Se houver um casal, repara, e eu vou-te dizer um casal ou um professor, eu uma vez vi uma constelação, eu vou dizer isto porque foi isso que eu vi, é exatamente isso. Uma criança, um aluno, que tinha um pai toxicodependente e uma mãe, pronto, normal, ok. A toxicodependência também é normalidade eu hoje olho para a toxicodependência de uma maneira completamente diferente depois de conhecer as constelações. É um ato de um grande amor. E um toxicodependente exclui-se também por amor a alguém que está excluído. Mas pronto. Portanto, aquele pai era toxicodependente e a mãe, portanto, é que ia à escola buscar, etc. E obviamente, provavelmente, quer dizer, a mãe partilhava com o professor algumas coisas, que devia ser uma vida difícil, claro que devia, quer para a mãe, quer para a criança. E a professora, a constelação tinha o pai, a mãe, a professora e a criança. E possivelmente a mãe, via-se que a mãe também dizia à criança coisas menos boas sobre o pai. Pois, porque o teu pai nunca está, porque o teu pai não sei o quê, porque o teu pai isto, aquilo, aquilo outro. E a professora dizia a mesma coisa. Pois, porque o teu pai não se pode contar com ele e não sei o quê, não sei o quê. Tu sabes qual era o movimento da criança? A criança começou a torcer as mãos, okay? Isto é sinal de raiva, okay? Ele começou a encolher os dedos, a torcer as mãos, não disse uma palavra, okay? A pessoa que estava a representar a criança, ela começou a sentir aquela raiva, porque tu não podes dizer a uma criança mal do pai ou da mãe.
percebes? E a criança começou a deslocar-se para o pé do pai. Porque eles não aceitam exclusões. E se alguém está excluído no sistema, eles vão se colocar ao lado do excluído. Por amor. Percebes? Internamente é para dizer, tu não estás sozinho, eu estou contigo. E repara uma coisa. Isto é muito importante. Todos nós somos o resultado de um espermatozoide e de um óvulo. Não é? Todos temos cá dentro o pai e a mãe. Não é? Todos temos cá dentro o pai e a mãe. Se eu começo a dizer a uma criança, ok, o teu pai não presta, isto seja um avô, uma avó, seja quem quer que seja a mãe, a dizer o teu pai não presta, o teu pai não sei o quê, o teu pai não faz nada de certo, etc. O que é que eu estou a fazer? Eu estou a eliminar este lado da criança. Eu estou a excluir metade da criança. Eu estou a dividir a criança ao meio. Okay? Eu estou a dividir a criança ao meio. E repara, e aquela criança não vai dizer nada, não é? Porque ele não consegue. E ele vai muitas vezes guardar aquela incapacidade de expressar aquele amor ao pai, vai reprimir isso, ok? E muitas vezes por amor à mãe ou à avó, etc., acredita nisso. O meu pai não presta, o meu pai nunca está presente, o meu pai não está não sei o quê, ok? Ele, por amor à mãe, ele acredita nisso. E aquela criança vai caminhar na vida só com metade. Só com a metade. Ok? E isto é muito duro. Nós estamos a dividir a criança ao meio, estamos a lhe tirar metade da força. E isto é a mesma coisa. Se um pai disser a mesma coisa sobre a mãe. Percebes? E portanto, ou uma avó, a tua mãe não presta que a tua mãe foi-se embora com outra pessoa e não sei o quê. Não é possível. Ou seja, temos que ter um cuidado enorme. Qualquer progenitor, qualquer adulto, independentemente, professor, etc., do que se diz a uma criança. Okay? Não podemos fazer alienação parental. Dizer, o teu pai não presta, ou a tua mãe não serve de nada. A tua mãe não é um exemplo para ti. Não. Aquela criança escolheu aquele pai e aquela mãe. Portanto, ele vai aprender alguma coisa com aquele pai e com aquela mãe. São os pais que lhe trouxeram a vida, que lhe deram a vida. E, portanto, só por isso têm que ser honrados. Ok? E depois, a criança pode dizer assim, mas o meu pai tratou mal a minha mãe. Está bem, mas olha, isso é um assunto deles. Ok? E sabes uma coisa? Não há ninguém perfeito. Não há um pai perfeito, não há uma mãe perfeita, tu também não és perfeito, eu também não sou perfeito. Percebes? E isso traz à criança um novo olhar sobre o pai e sobre a mãe. Percebes? Agora, por favor, não façam alienação parental a nenhuma criança. Independentemente daquilo que o pai é, independentemente daquilo que a mãe é, percebe? E não façam alienação parental, nem um avô, nem uma avó, não façam, porque isso é a pior coisa que podem fazer a uma criança. É dividi-la ao meio, é aquela criança, mais tarde na vida, vai ter que escolher entre pai e mãe. A criança não tem que escolher. Okay? A criança ama os dois da mesma maneira. Para a criança, o pai não é melhor que a mãe e a mãe não é melhor que o pai. Ele tem que ter a capacidade e a oportunidade de amar os dois da mesma maneira. Sabes que a coisa mais bonita que podemos dizer a uma criança é o pai poder dizer à mãe, olha, tu podes amar a tua mãe tanto quanto me amas a mim. E a mãe dizer a mesma coisa. Olha, filho, tu podes amar o teu pai tanto quanto me amas a mim. Percebes? E o professor olhar para um aluno que está com uma agitação e dizer assim, olha, sabes uma coisa, tu podes amar os teus pais. Eles não se dão bem, eles estão lá com as coisas deles. Às vezes nós temos assim umas discussões e tu vais perceber que isso na vida é assim. Mas se eles não deixaram de te amar, okay? Tu és o resultado do amor deles. E esse amor está aí, porque eu vejo. Estás aqui? Tu estás aqui na vida. É por isso que tu estás aqui, porque eles amaram-se. E tu podes amar o teu pai e a tua mãe de igual modo. Não há um melhor que o outro. Percebes? E muitas vezes as mães, porque obviamente tiveram... As mães têm ou seja, têm uma ligação aos filhos maiores, não é? E porque
há todo o período da gestação, 9 meses, há o período do parto, há a lactação. É uma ligação que não há igual. Ok? E muitas vezes as mães, exatamente porque passaram por isto tudo, sentem que os filhos são mais delas. Isto é verdade, porque eu vejo isto em constelações. Elas sentem, este filho é mais meu. Okay? E muitas vezes são as mães que não permitem que os pais se cheguem. Eu já tenho visto constelações que me emocionam, em que o pai, portanto, houve divórcio, o pai foi afastado, não é? Quantas coisas aquela criança ouviu sobre o pai. E depois, quando em adulta, aquele filho vem olhar para o pai olha para aquela criança já adulta, emocionado, e diz assim: Eu amo-te tanto. E tenho tanta pena de não ter acompanhado o teu crescimento. Isto é verdade. Ah, Paula, estás-me a emocionar agora. Não, mas é verdade, percebes? E eu vejo isto em constelações. Estás a ver? Porque é verdade, ou seja, e muitas vezes nós temos que ter esta consciência, ou seja, a criança tem que ter a capacidade de amar o pai e a mãe. E, portanto, não digam não digam à criança nada de mal sobre o pai, não digam à criança nada de mal sobre a mãe, ok? Para ele se sentir livre de amar os dois e de escolher, ok? E ele mais tarde, à frente, vai fazer as suas reflexões, não é? Então, eu acho que nós adultos, sabes, temos uma responsabilidade enorme e é por isso que eu digo isto sempre, sempre nas lives, sempre que posso. Nós hoje temos uma responsabilidade enorme de deixarmos para as crianças um mundo melhor, ok? Mas para isso nós temos que fazer o nosso trabalho. Não vamos pedir a uma criança de 3 anos, 4, 5, 7 anos que esteja a fazer o trabalho que nós não fizemos. Eu não quis olhar para os meus pais. Ok. Então a criança está a dizer, vai lá buscar o avô. Está a dizer, eu não quero olhar para aquela dor porque aquilo é muito difícil para mim olhar para a dor. Está bem, é difícil olhar para a dor, mas queres que o teu filho sofra. Ok. Porque o teu filho sofre com a ausência do avô. Então vamos dizer, ok, eu vou olhar para isso. Portanto, nós adultos temos essa responsabilidade. Estas crianças que estão a nascer são crianças, e estes miúdos, não é que estão só a nascer, estes miúdos, são crianças com uma sensibilidade, eu tenho notado isso, são crianças com uma sensibilidade enorme. Eu nunca fiz tantas constelações em miúdos pequeninos como agora. Percebes? Eles estão a pedir um mundo diferente. Eles estão a pedir um mundo melhor, com mais amor. Então, vamos nós fazer esse trabalho. Porquê? Porque não há crianças com problemas. Há pais com questões para resolver. Oh, Paula, deixa-me colocar-te uma questão, indo aqui ao encontro do que tu estás a dizer. Vamos nós fazer esse trabalho. Uma dificuldade que eu sinto, se calhar por isso é que também vou fazer esta mudança, porque procuro algo diferente para também me sentir feliz, como falámos inicialmente, não é? E poder dar às crianças também algo diferente e ajudá-las. Eu sinto muito esta dificuldade entre estes três vetores, a criança, a escola e o pai, porque não há esta sinergia, não há este envolvimento, porque o pai e a mãe fazem em casa da consciência que têm e, e fazem o melhor, não é? E muitos deles não têm consciência do menos bom ou do bom que estão a fazer, não é? E o piloto automático é tão grande que não conseguem chegar a tudo, e às vezes não é um filho, são dois, são três, pronto, e está tudo certo. E depois também muitos professores, eu sei que, pronto, lá está, muitos deles também não estão na sua missão, não estão no seu propósito, não se sentem felizes por diversos motivos, e eu vejo muito isso. E depois tem também dificuldade em chegar às crianças porque tem um programa extenso para cumprir, tem exames para ver, preocupar com coisas e mais coisas. Quando, se nós formos à parte emocional, nós vamos conseguir resolver muitos problemas para que a criança consiga também ter um sucesso diferente na escola, não é? Como é que tu achas que provavelmente também és a favor que os pais possam entrar na escola, que possam partilhar com os professores, não haja restrições, podemos chamar os pais às nossas salas.
venham cá, nós precisamos de vocês para nos ajudar. Eu não sei se concordo, eu sinto isto. Eu digo muitas das vezes, o pai tem dúvidas em alguma coisa, quer ver a minha aula. Venha ver a aula, venha assistir, venha estar connosco. Mas este sistema impede também, mas porque uma coisa é fazer trabalho individual e eu já percebi que tu fazes isso, eu faço também de outra forma, mas todas estas partilhas que tu estás-me aqui a trazer são muita informação a chegar para mim, mas como é que nós podemos ajudar aqui a fazer esta ligação? Como é que tu achas que podia ser aqui a melhor forma? Olha, temos aqui Tanta pergunta aqui, eu peço desculpa, mas eu não consigo responder. A Paula é maravilhosa a falar e tu começas a contar as tuas histórias e... Não, aqui... eu tenho muitos casos e eu acho que é importante as pessoas perceberem que isto acontece na prática, não é? Aqui uma pessoa que está aqui a assistir diz uma coisa, era preciso escolas para pais. Claro que era Claro que preciso sim, escolas para claro. pais. Percebes? Porque eu digo-te a minha experiência, quando eu dei aulas, o meu principal problema não eram as crianças. Eu acho que estava a falar com miúdos de 7º e 8º ano, portanto, eu tinha turmas em que tinha miúdas de 12, 13 anos, misturados na mesma turma, com miúdos de 17 e 18. Percebes? Porque eram turmas de repetentes, não é? Então, isso era o principal problema. Mas eu percebi ali como é que eu ia lidar com aquilo. Quem é que era o líder da turma, ok? E eu tive que lidar e que perceber como é que eu trazia um líder para o meu grupo. E a partir para as aulas e para aquilo que eu queria. A partir dessa altura era o líder da turma, numa turma de 12, 13, tinha 17, era o líder da turma que ia buscar os miúdos ao recreio para não faltarem à aula de matemática. Percebes? Agora, qual era o problema ali? O problema ali que eu senti maior foi com os pais. Percebes? Esse é que é o principal problema. Portanto, ou seja, os pais muitas vezes, porque eu percebo, a vida hoje não é fácil, sabes? Não é fácil. Os pais são muito exigentes. Eu vejo, por exemplo, pela vida da minha filha e do meu genro que tem a neta, quantas vezes eles têm que jantar fora por causa do trabalho, quantas vezes têm que ir passar fins de semana fora, etc. E a criança, ok, felizmente tem umas avós, percebes? Porque senão era entregue a qualquer pessoa. Mas repara, os pais têm vidas muito exigentes. As empresas estão a exigir muito das pessoas, ok? Dos seus trabalhadores. E, portanto, não é fácil tu ires pedir a um pai também, agora, olha, venha também aqui participar. Mas é importante essa participação, sabes? É muito importante. E temos que arranjar formas criativas, percebes? De levar os pais à escola e de incluir os pais na vida escolar dos filhos. Estás a ver? Ou seja, tem que haver criatividade aí. E as pessoas são pessoas criativas. Paula, é assim, quando eu digo incluir os pais na escola, é de uma forma natural. Claro! Repara, neste projeto que fiz, eu quando lancei, uma vertente que eu fazia questão era criar um momento em que aquilo que eu fazia com os miúdos durante o ano, eu queria fazer com eles e com os pais. Portanto, eu chamei-os à escola, onde fiz um círculo sagrado, nós demos as mãos, portanto, cultivámos ali a conexão entre eles. Deixa-me fazer-te uma pergunta, desculpa lá interromper, deixa-me só fazer uma pergunta. Que percentagem de pais é que participaram nessa atividade? Muita, foi incrível. Foi incrível, foi incrível, Paulo. Eu fiquei surpreendido. Durante o mês de março, uma vez por semana, a turma, em vez de ter a aula durante o dia, teve o momento pós-laboral. Eu cheguei a ter uma das turmas, tivemos a quase 50 pessoas em círculo. Foi muito bonito. Isso é muito bonito. E houve pais a dizer, e sim, os miúdos estavam a vibrar de uma maneira. O meu pai e a minha mãe, houve miúdos que trouxeram a avó, lá está, o pai e a mãe não conseguiram vir, vieram cá a avó. Quando as colegas me perguntaram, mas o pai e a mãe não podem vir, achas que pode vir a avó? E eu, claro que sim. E o irmão mais velho também. E o irmão mais novo, venham. Portanto, foi incrível. E houve pais no final, olha, agora podíamos fazer uma vez por mês. Claro que a minha vontade era fazer uma vez por mês, mas posso dizer-te, com alguma tristeza, mas
eu sei que as resistências acontecem, houve colegas a perguntar, então, mas espera, mas ele tem autorização para os pais estarem a entrar na escola? Claro, pois, esse é o E eu, problema. quando o projeto foi apresentado inicialmente, é um projeto que foi aprovado em pedagógico, lá está, porque foi muito ao encontro do meu sonho, que é ajudar as crianças a manterem-se despertas no amor, ajudar a libertar emoções. Isso é aquilo que eu vibro, não é? E ao trazer os pais para a escola, para mim foi de uma satisfação Claro. incrível. Por isso é que Incrível. eu te disse no início, é preciso muita coragem, porque tu vais ter muitas vezes resistência para fazer coisas diferentes. Tu vais ter muitas vezes resistência. Primeiro do Conselho Diretivo, ok? Foi a minha sorte. Foi a minha sorte. Do tal Conselho Pedagógico e o Conselho Diretivo. E depois vais ter resistência dos velhos do Restelo, dos teus colegas. Os tais que não estão ali por missão, que estão ali por vingança. E, portanto, é preciso muita coragem, para fazer coisas diferentes é preciso coragem, mas isso, para mudar o mundo, é preciso coragem, senão estávamos todos a fazer a mesma coisa. Está aqui uma pessoa a dizer, o trabalho só com os pequenos não funciona. Lá está. Pois. Temos que interligar, não é? Temos que interligar. Pois. E sabes que, por exemplo, olha, agora estou-me a lembrar de um episódio, que vai ser o último que eu vou contar, porque senão nunca mais aqui saímos. A minha filha mais nova estava no 11º, estava no 9º ano. E os miúdos estão naquela fase que não sabem o que é quando escolher, não é? Que área é que vão escolher, etc. E ela, de facto, tinha jeito para muita coisa, e, portanto... está aqui uma pessoa a dizer que precisamos muito de trabalho nas direções escolares. Pois! Quantas constelações os diretores das escolas precisavam de fazer? Isso é um assunto enorme. Mas pronto. E na altura, a professora delas, a diretora de turma, teve uma ideia genial. Eu acho que é preciso muita criatividade. E foi levar pais lá com várias profissões diferentes para falar sobre aquilo que era o dia-a-dia da profissão deles. Estás a perceber? Levou um pai que era advogado para explicar o que é que era o dia-a-dia do advogado, uma mãe médica. Eu fui falar sobre o que é que era o dia-a-dia num banco, percebes? E isto é tão importante, percebes? Para os miúdos perceberem, será que é isto que eu quero? Será que é isto que eu quero? Estás a ver? E, portanto, é possível fazer coisas giríssimas em todas as idades, ok? Em todas as idades. E sabes que há escolas na Inglaterra que têm uma disciplina, isso foi, agora estás a falar de sonho e veio-me este sonho que eu tinha, este sonho há uma série de anos. Há escolas, não são todas, mas há escolas em Inglaterra que têm uma disciplina desde pequeninos que se chama Happiness, ok? E eu, quando ouvi isto, eu disse assim, eu quero fazer isto em Portugal. Eu quero fazer isto em Portugal. Quero explicar aos miúdos, começar a falar aos miúdos sobre coisas que não se fala, sobre emoções, sobre autoestima, sobre relações, estás a ver? E, portanto, isto são coisas que eles, muito mais à frente, que eles vão lidar com a vida, porque é preciso explicar aos miúdos, para além da matemática e da física e da história e não sei o quê, não é? E das ciências, que eles provavelmente vão ouvir uma ou outra vez, mas depois vai ser esquecido, não é? Vão guardar as coisas importantes. Agora, aquilo que é as relações e como é que eles lidam com as relações e como é que eles lidam com as dificuldades da vida, isso eles vão se defrontar todos os dias da vida. Okay? Com uma mãe que está triste, com um pai que chegou a casa cansado, como é que eles vão lidar com isso? E eu digo-te uma coisa, isto é um projeto que eu acho que seria maravilhoso, mas se calhar já não vai ser na minha geração, já não vou conseguir, acho eu. Portanto, é maravilhoso ser esta disciplina. Happiness, claro que era uma disciplina facultativa, como há a religião e moral, não é? Como há a religião e moral, não é? Os miúdos podem escolher religião e moral. E porquê é que não vão escolher uma disciplina sobre felicidade? Okay? Em que a pessoa vai explicar, vai falar sobre estas coisas da vida. Sim. O que é isto da vida? Claramente de acordo. Os miúdos hoje em dia saem, num 12º ano, num sucesso que é maravilhoso, não é? Com 18, 19, vão para medicinas, vão para vários cursos, mas emocionalmente eu pergunto, como é que serão esses miúdos, não é? Como é que eles serão? Eu falo para mim, Paula. Hugo. Eu falo para mim. Hugo, e aqueles miúdos que não têm 18 e 19? Esse ainda ficam piores. Claro, daí os prémios de mérito,
os prémios de excelência. Porque saem a pensar que não valem nada. Claro, Percebes? exatamente. Quando há muito espaço para eles também. Claro. E quando é importante dizer a esses miúdos que eles são importantes. Claro que sim. Lá está, têm que ser ouvidos, têm que ser escutados. Eles têm que se... Paula, tu deves imaginar, mas naquele trabalho que eu tive com os miúdos de quarto ano, né, com os 9 anos, tu nem imaginas já a falta de autoestima que existiam ali dentro de cada turma, ao ponto de fazer um trabalho de afirmações, fazer trabalho de por exemplo, colocar os medos, colocar as preocupações em papéis e depois eles rasgarem. Eu fiz isso, em vez de queimar, fiz rasgar. Houve miúdos que estavam a fazer assim com uma força, com uma convicção. Eu senti mesmo que eles estavam a libertar aquelas emoções, porque eles têm necessidade disso. Não é? Por isso, também, não é? Completamente. Mas, bom, isto dava para estarmos aqui mais 1h30, porque tu és maravilhosa quando começas a conversar. Eu falo com paixão destas coisas, porque eu vejo isto no dia a dia, percebes? E portanto é fácil falar daquilo que tu vês e daquilo em que tu acreditas e daquilo que mexe contigo, não é? Sim, é maravilhoso. Nota-se que tu vibras, e eu percebi isso quando estivemos ao vivo. Uma coisa é ouvir-te num podcast, outra coisa é estar ao vivo e partilhar um pouco, e acho que sentimos uma energia completamente diferente, e hoje também mostraste um pouco isso. Eu tinha aqui mais coisas para irmos falando, mas acho que tu tocaste em tudo. Foi incrível, porque contando as tuas histórias, partilhando um pouco, acho que foi maravilhoso, e tivemos aqui vários comentários. Eu perdi-me em muitos deles, peço desculpa, não eu e acho que... vou vendo alguns e chamo a atenção e agarro. Pronto, mas olha, agradeço muito esta tua partilha, trouxeste-me aqui também muita consciência para mim, ainda mais motivação para este novo rumo que vou dar à minha vida, que senti de o fazer, e acho que vou levar também algumas coisas que partilhaste aqui, e quem sabe, se não, daqui a uns tempos fazemos aqui outra live com outra questão para partilharmos mais um pouco. Acho que fica no ar. Eu dou assim mais algumas dicas aos professores sobre pedagogia sistémica, coisas super simples, como ordenar a sala de aula por idade, por exemplo. Eu senti muito isso quando eles vinham com partilhas. Sabes o que é que eu senti muito? Foi quando eles vinham do intervalo, eles traziam muitas brigas entre si, e muitos deles a partilhar. Mas eu estou a fazer como o meu pai ou a minha mãe me ensinaram. Se alguém me bate, eu também tenho que bater. Eu ouvia muito isto. Como é que tu digeres isto? Não é fácil, porque tu estás a interferir aqui na família e eles estão em conflito. Bom, isto dava aqui outro tema, mas... Olha, Hugo, temos aqui a nossa amiga Joaninha. Eu já vi ela a sugerir fazer uma live os três. Acho excelente Vamos ideia, lá. Joaninha. Olha, Joana, está feito, combinado. Boa. Mas só depois das férias. Sim. Depois de eu entrar no meu ritmo na nova escola, sentar as minhas ideias, porque para mim vai ser novidade em tudo. Acho lá para outubro, a gente combina. Vamos fazer. Eu acho que sim. Delicioso, porque a Joana tem um trabalho maravilhoso também. Sim, sem dúvida alguma. Sem dúvida. Nós também estivemos a conversar há pouco tempo numa live. Eu sei. Eu sei. E houve aqui uma pessoa que disse já há professores a fazer um trabalho maravilhoso. E é verdade. Há pessoas a fazer um trabalho maravilhoso. Sem dúvida. E eu digo-te uma coisa, eu tenho uma admiração enorme pela classe dos professores, enorme, porque... Obrigado. Porque de facto podem fazer a diferença na vida dos alunos, e neste momento eu sinto que estão a fazer uma boa diferença. Olha, deixa-me só fazer esta partilha. Num livro de história, uma colega de história que me chamou: já viste este livro para o próximo ano letivo? E eu fui ver com ela. Então, as primeiras páginas tinham exercícios de respiração, meditação. O livro de história, provavelmente não sei se conhece aquele exercício que nós ensinamos muito às crianças: inspira, expira. E esse exercício estava no livro de história. Eu fiquei assim a olhar e pensei: uau, estamos a mudar, estamos a criar nova escola. Agora, bora lá, vamos acreditar. É isso mesmo. Minha querida Paula, agradeço mesmo a tua disponibilidade, adorei ouvir-te. Eu
fiquei maravilhado e és mesmo um coração maravilhoso, sem dúvida alguma, não tenho a menor dúvida disso. Eu acho que somos todos. Eu acho que somos todos. Só que uns já trabalharam mais e outros trabalharam E outros, menos. Mas eu acho e outros sabes, permitem-se, outros não. sabes que eu digo uma coisa que eu acredito mesmo. Eu acho que as pessoas são mesmo bonitas. As pessoas são mesmo bonitas. Só que todos nós somos o resultado da nossa história. Percebe? E há pessoas com histórias muito difíceis. E essas pessoas muitas vezes estão presas na dor. Mas eu consigo, por isso é que eu gosto de fazer este trabalho de constelações, porque quando tu trabalhas com a alma, tu vês a alma e na alma somos todos bons. Todos, sem dúvida. Portanto, eu acho que as pessoas são todas maravilhosas, são todas bonitas. Concordo plenamente Olha, Gonçalo, contigo. Um abraço aliás, para o estava a ver Gonçalo. aqui. Tu também és um Estava ser a ler aqui especial. o Gonçalo, dois seres especiais e chamei-te Gonçalo. Não, Hugo, olha, são Minha querida, tantos amigos aqui, é tantos amigos aqui. É verdade. Muito Olha, bom. Hugo, meu querido, muito abraço obrigado pelo muito grande. convite. Boas Obrigada a férias. tanta gente que esteve aqui E obrigado eu presente. por teres aceitado o meu convite logo de caras, nem sequer pensaste duas vezes. Não, quando Por falam isso foi em maravilhoso. crianças, quando falam em crianças e tudo o que seja para melhorar a vida das crianças, eu estou aqui. Percebes? Ok, eu vou salvar a live. Houve aqui uma pessoa que perguntou se ficar salva. Eu vou salvar, vou guardar e boas férias para ti. Depois vai ficar no Instagram dos dois, não é? Sim, eu vou-te convidar para tu aceitar, Ok, está bem? está bem. Um grande Ok, beijinho a para live ti e fica boas gravada. férias. Sim, adorada. Sim. Obrigada Obrigado a a todos todos. que estiveram aqui. Por um mundo melhor. Quem é que está aqui a dizer? Por um É a nossa mundo Joana, melhor. claro. É a nossa Ai, Joana. Joaninha, por um mundo melhor, Joaninha, claro. Estamos a fazer tudo por um mundo A melhor. live vai ficar gravada no meu perfil. Está aqui a A.Dourada a perguntar. No meu perfil, ok? Hugo Fernando Bernardo. No Okay? perfil do Hugo e no meu também. Por isso é E da que- Paula, sim, claro, e da Paula. Ok? Beijinho, até já. Beijinho grande e obrigada a todos. Um Até já. resto de boa noite.